Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nessa manhã. Eu queria falar um pouco a respeito dos dízimos, né? Com o tema Entendendo os dízimos, entendendo a Cristo. Eu queria começar a partir de Neemias capítulo 10, a partir do versículo 36, né? E os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. Então está se falando aqui conforme a lei. Aí está falando sobre primogênitos, né? A lei falava sobre os primogênitos, mas os primogênitos têm uma questão espiritual a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, né? Ele é o primeiro, ele tem a primazia. E versículo 37. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto e o azeite, traremos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus. Então você vê aí, aos sacerdotes, a câmara da casa do nosso Deus. E os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Eu quero falar um pouco a respeito dos dízimos pelo seguinte, porque está tendo uma compreensão equivocada a respeito do dízimo, né? Os dízimos aqui, como você foi visto, ele faz parte da lei, e os sacerdotes levitas da tribo de Levi é que tinha a responsabilidade, né, de tomar esses dízimos. Esses dízimos eram levados à casa de Deus, que eles tinham construído e tal, e dizia ser a casa de Deus para receber os dízimos. Então você percebe que você tem todo um rito a respeito dos dízimos, né? Rito qual hoje já não comporta mais, né? Que nós não temos sacerdotes levitas para receber esse dízimo. Nós não temos também um templo para receber esse dízimo, né? E tudo isso tem um simbolismo a respeito de Cristo, né? Era necessário que se guardasse a lei, porque a lei ela dá o testemunho a respeito de Cristo. A lei e os profetas testemunham acerca de Cristo, né? Se não fosse a lei, se não fossem os profetas, a gente não teria uma compreensão a respeito de Jesus, do seu ministério, né? Mas pelo fato de os israelitas guardarem a lei e que era necessário, né, justamente por causa desse testemunho a respeito de Cristo, é tanto que Uzá foi fulminado ao tocar na Arca da Aliança, né? Porque a Arca da Aliança estava sendo transportada de uma forma inadequada, não estava seguindo toda a direção. Nadab e Abiú, filhos de Arão, também foram fulminados por não obedecer, por fazer algo que não tinha sido direcionado, né? Por não cumprir o rito da forma adequada. Que quando se guardava a lei, isso tinha uma importância muito grande. Mas apesar de a lei ter importância de testemunhar a respeito de Cristo, ela também já se tornou inútil por causa de Cristo, por causa da graça. Porque a lei ela não pode salvar. Ela é pura, ela é boa, mas ela condena, né? Mas Cristo ele vem para salvar. Então eu estou falando a respeito do dízimo porque certo dia eu estava assistindo um vídeo e eu vi um pastor falando que aqueles que não davam dízimo também não eram salvos, porque era ladrão, né? Isso não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que essa pessoa, né, tenha uma igreja grande, tenha um conhecimento acerca de diversas coisas muito grande, esse evangelho não é
o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso aí trouxe também esse momento para que a gente pudesse falar a respeito disso. E algumas pessoas falam assim: ah, mas o dízimo ele foi antes da lei, porque Abraão deu deu o dízimo a Melquisedeque. E Abraão foi antes da lei, né? Mas você é circuncidado? Porque a circuncisão que você não guarda, né, foi também antes da lei. Abraão foi circuncidado, né? Isaac foi circuncidado. Então, a pergunta é se você guarda o dízimo, né? Você guarda o dízimo segundo a lei, como foi determinado. Você entrega o dízimo aos sacerdotes levitas, né? É no templo, né? É seguido todo o rito, como foi lido aqui em Neemias, capítulo 10, né? Falando além do dízimo, falando sobre primícia, né? Falando sobre os diversos sacrifícios e ofertas. Tudo isso, todos esses ritos são guardados, né? E a pergunta principal: você é circuncidado? Então a circuncisão, ela tinha uma grande importância, né? Ela tinha importância, uma característica importante da circuncisão é que ela deu identidade ao povo de Israel. Todo mundo sabe, judeu se circuncida, isso aí é comum, né? Então deu-se identidade, são filhos de Abraão, mas qualquer um de nós aqui é circuncidado, né? Porque a circuncisão ela teve a sua importância, mas ao mesmo tempo que se você não guarda a lei, a circuncisão não tem importância. Porque se você é circunciso, mas é transgressor da lei, não tem importância. Mas no momento que você, né, pratica a lei, aí a circuncisão tem importância. Então é o seguinte: por que você não se circuncida, né? Porque a gente entendeu a graça nesse ponto. Então, nesse mesmo aspecto, a gente está falando a respeito, né, dos dízimos. Então, isso aí não é relevante que a gente fala assim: ah, a gente dá o dízimo porque foi antes da lei. Então, se você usar esse critério, você também precisa circuncidar-se, porque você precisa, né, guardar a lei. Outra coisa interessante, quando você fala a respeito disso, é que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, né? Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, né? Ele está simbolizando a Cristo como o sumo sacerdote. Então, Melquisedeque, ele recebeu os dízimos de Abraão, né? E ele abençoou Abraão. Então, Hebreus, lá capítulo 7, está falando que Melquisedeque, ele é maior do que Abraão porque ele abençoou Abraão. E ele é um tipo de Cristo, ele simboliza a Cristo. Então, quando você ouvir falar sobre Melquisedeque, pense em Cristo, sobre o sumo sacerdócio de Cristo, porque o sumo sacerdócio de Cristo é segundo Melquisedeque, né? E lá em Hebreus capítulo 7, está falando que Levi, como eu tinha lido aqui, que Levi que arrecada os dízimos, né, segundo a lei, Levi deu os dízimos através de Abraão a Melquisedeque. Porque Abraão deu os dízimos já tomando os dízimos de todo o sacerdócio levítico. Toda a arrecadação que foi feita pelo sacerdócio levítico foi entregue por Abraão a Melquisedeque. Isso representa, né, a submissão do velho sacerdócio ao novo sacerdócio. Está revelando que a velha aliança ela é inferior e é submissa à nova aliança. E que toda a lei ela se submete à nova aliança em Cristo Jesus.
Tanto que Hebreus fala que tudo aquilo foi sombra do que haveria de vir. Né? E a gente vai entender o seguinte, que lá em Hebreus também fala assim, ó, sacrifício e oferta não quiseste. Sacrifício e oferta não agrada a Deus. Sacrifício e oferta Deus não quis e Deus não quer. Olha, ele está dizendo sacrifício e oferta. Né? O dízimo está incluído dentro disso. Tem gente que fala assim que eu não faço sacrifício com dízimo, que eu dou de coração e tal. Mas é uma oferta. Né? É porque o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Cristo, ele é espiritual. Ele não é através de oferendas. Né? Como Paulo chegou aos atenienses e viu, né, toda a idolatria ateniense, o paganismo ateniense. Paulo, quando ele estava com os atenienses, ele falava para aquele grupo de pessoas que eram gentios, que eram pagãos, né, que iam aos templos dos deuses, né, que se congregavam naqueles lugares e ofereciam oferendas, né, levavam bolos, levavam alimentos, levavam dinheiro e faziam vários tipos de sacrifício. E Paulo fala o seguinte: Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Os apóstolos não construíram templos, eram desnecessários esses templos. Né? Eles apenas congregavam, eles se reuniam. E Paulo fala assim também: Deus, ele não é servido por mãos humanas. Né? Vou levar um dinheiro ao altar. Qual é o altar? Existe altar? Né? Então, nosso relacionamento com Cristo é espiritual. E depois eu vou ler aqui o sacrifício que agrada a Deus, as ofertas que agradam a Deus. Então, Deus não recebe oferendas. Deus não quer dinheiro. Deus não quer sacrifício. Deus não quer oferta. Ele fala: um corpo me preparaste. Ou seja, sacrifícios e ofertas Deus não quis, mas um corpo me preparaste. Ou seja, o sacrifício e a oferta que agradou a Deus foi Jesus Cristo. Então foi Jesus que agradou a Deus. E o nosso relacionamento com Deus não é com coisas, né? Ele é pela fé. Aí você pode lembrar de Abel, que Abel deu um sacrifício, uma oferta, né? Aquilo ali mostra também a respeito de Cristo. E o que agradou a Deus não foi a quantidade do que foi ofertado, mas a qualidade da intenção e da consciência do coração de Abel. Que Abel fez isso pela fé, diferente de Caim, que ofereceu coisas também. Talvez até em maior quantidade, quem sabe, mas não com um coração de fé. Né? Então, o nosso relacionamento com Deus não consiste nessa questão de dízimo. Porque o próprio Jesus reduziu o dízimo a quase nada. Quando Jesus fala assim: vocês dão oferta do dízimo, né? Vocês dão dízimo do coentro, da hortelã e do endro, mas vocês esquecem da justiça, do juízo, da misericórdia. Faça uma coisa sem deixar de fazer outra. Só tem essa passagem. Jesus falando do dízimo: faça uma coisa sem deixar de fazer a outra. Mas Jesus estava ainda em um momento de cumprir a lei. Ainda não tinha sido feito o tetelestai, né? O está consumado. Então Jesus muitas vezes falava: vai oferecer a Deus ali o sacrifício lá no templo, né? Em gratidão da cura que foi feita a você. Então Jesus estava cumprindo a lei. Mas no momento em que Jesus fala assim: está tudo consumado, aí vem o que Hebreus fala, né?
que mudou-se o sacerdócio. E a Bíblia fala que, em Hebreus, com a mudança de sacerdote, que não é mais o sacerdócio levítico, mas é o sacerdócio de Cristo, que é segundo Melquisedeque, que Melquisedeque recebeu todos os dízimos dos levitas de todos os tempos, né, simbolizando a isso, né? E aí, com a mudança de sacerdote, a mudança de lei. Não mais a lei de obras, mas a lei da graça, pela fé. Com a mudança de sacerdote, está em Hebreus, com a mudança de sacerdote, a mudança de lei. O nosso relacionamento com Cristo é como está lá escrito, que o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de louvor, que provém de lábios puros, que provém de coração puro. Esse é o sacrifício, essa é a oferta que agrada a Deus. E não coisas. Então, para isso, né, a gente precisa discernir o novo sacerdócio de Cristo. Não é mais através de qualquer tipo de oferenda no templo ou no altar do templo. Para você entender isso, você precisa entender o que é o novo sacerdócio de Cristo. Para você entender isso, você precisa entender o que é o templo de Cristo. Para você entender isso, você precisa saber o que é a verdadeira adoração, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta que agrada a Deus. Né? Que sobre essas coisas nós vamos continuar, se Deus permitir, falar mais a respeito dessas coisas. Eu queria que vocês lessem Salmo 51:17, que o sacrifício e a oferta que agrada a Deus é o espírito quebrantado. Eu estou falando de Salmo, né? Eu ainda estou falando de um tempo pré-graça, né? Tempo da lei ainda, né? Onde dentro da lei se há um entendimento, quando a Bíblia fala eu quero misericórdia e não sacrifício. Era importantíssimo que se guardasse toda a lei antes de Jesus Cristo, porque a lei e os profetas deram testemunho de Jesus Cristo. A lei sim teve sua importância, né? A lei foi necessária, ela foi acrescentada, foi adicionada, porque era necessária para guardar aquele povo da transgressão até que Jesus Cristo viesse e aparecesse. Mas até o momento, quando Jesus surge, aparece, a lei também se torna desnecessária. E se você guarda a lei, eu vou dizer a respeito disso aqui mais tarde. Então ofereçamos a Deus continuamente um sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessa o seu nome. Somos sacerdotes, somos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Cristo, o sumo sacerdote. Nós somos sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. E essa oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que oferecemos a Deus por meio de Jesus Cristo é o nosso culto racional. Eu queria que vocês lessem Filipenses 4, né? E aí vocês vão entender que Paulo recebeu ofertas, né? E aquelas ofertas ali eram aromas agradáveis a Deus. Ou seja, veja os necessitados, veja quem precisa. Paulo falou assim: eu sei o que significa viver tendo muito e sei o que significa viver tendo pouco. E os filipenses muitas vezes supriu as necessidades de Paulo. Eles não ofereciam a Deus oferenda. Estou aqui entregando no altar do Senhor, no templo, a oferta ou o dízimo. Os filipenses ofertaram a Paulo e isso era um aroma agradável a Deus. Porque os filipenses estavam fazendo aquilo com entendimento e suprindo as necessidades de uns aos outros. Não somente de Paulo,
mas de aqueles que estavam com Paulo e quem quer que seja. E hoje aqueles que estão necessitados, sejam homens de Deus, pregadores, sejam quem for, quando fazemos isso, estamos ofertando a Deus. Esse tipo de sacrifício é um sacrifício que agrada a Deus, e não em termos de rituais. Vamos para esse momento agora, o momento do dízimo. Toca uma música e vai até o altar levar o dinheiro. Precisamos discernir essas coisas, porque senão continuamos a viver na lei, achando que está vivendo na graça. Porque muitas pessoas hoje têm medo de não dar o dízimo. Ai, Jesus, eu não dei o dízimo, e agora serei amaldiçoado. Você está vendo alguma coisa daquilo aqui que eu falei para você a respeito do dízimo que tem condição de abençoar ou amaldiçoar alguém? Só quem pode abençoar é Cristo. A Bíblia fala assim, ó, que não é por dízimo, não. A Bíblia fala que a nossa bênção é assim, ó, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo é o centro da nossa bênção e da nossa prosperidade. Muitas pessoas dão dízimo com medo de serem destruídos pelo devorador, com medo das suas finanças. Em nenhum momento Cristo ensina que a sua bênção será por causa de dízimo e oferta entregue a Deus. Em nenhum lugar a gente vê isso, né? Eu queria também abrir a parte aqui, ó, de Hebreus capítulo 13, versículo 10. Temos um altar, esse novo altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, aos que servem ao templo. Nesse altar, esses que servem, né, sem distinguir o dízimo, sem distinguir as ofertas, né, fazendo oferendas a Deus como na velha aliança, sem discernir a Cristo, né, não participa desse novo tabernáculo, desse novo altar, desse novo templo, né? Porque, como eu falei, a lei dá testemunho a respeito de Cristo. O templo que foi construído tem um significado em Cristo, porque Cristo falou assim, ó, se derrubares este templo, em 3 dias eu o reconstruirei. Jesus estava falando do seu templo. Jesus falando também, fazendo referência ao templo de Ezequiel, que era ele. Jesus falou assim, ó, aqueles que beberem de mim, fluirão rios de águas vivas. Nós que participamos do altar de Cristo, de nós fluirão rios de águas vivas, porque de Cristo vem esse rio, de Cristo vem essa fonte. Então Cristo é o templo, porque Ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Precisamos discernir essas coisas. Versículo 11, só para você entender o versículo 10, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote da velha aliança para o santuário, são queimados do lado de fora. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, né? Então a gente percebe nesse texto aí que as coisas simbolizam a Cristo. A lei e os profetas eram sombra, mas o corpo é de Cristo, né? E quem pensa que recebe bênção de qualquer característica pelos dízimos e ofertas que dão em oferenda, né, diante do altar, no templo, que participa aqui desse velho tabernáculo, não discerniu a Cristo
e corre o risco de não ser abençoado verdadeiramente por Cristo e pelo novo altar. Pois somos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 3, versículo 21. A lei e os profetas dão testemunho acerca de Cristo. A lei tinha a sua importância de revelar Cristo. Então, paremos de estar na nossa consciência como se eu preciso dar dízimo, oferta no altar, como se aquilo fosse para Deus, e que fôssemos com isso abençoados, porque não somos abençoados por isso. E essas coisas deveriam ser ensinadas, porque está aqui claramente. Leia um livro de Hebreus. Então você diz assim: eu dou o dízimo porque o dízimo eu faço isso pela graça. Será que faz pela graça? Então você vai se circuncidar também pela graça? Deixe isso para os judeus. Eles sempre guardaram isso. Porque em Atos capítulo 15, Pedro fala assim: nem nós, nem os nossos pais conseguimos suportar tamanho peso da lei. E não vamos colocar esse peso, esse jugo sobre os gentios que somos nós. E muitos estão colocando esse peso sobre os gentios. Então, assim como a circuncisão, que era muito mais importante do que o dízimo, porque a circuncisão dava um ar de pureza, dava um ar de identidade. A circuncisão era tão importante que se o 8º dia, que era o dia de circuncidar a criança, caísse no dia de sábado a circuncisão era feita. E mesmo assim, nós não nos circuncidamos, porque isso é desnecessário, porque a verdadeira circuncisão é a do coração, é a no Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, nos dando a verdadeira identidade de que somos o Israel espiritual de Deus, não na carne, porque na carne não estaremos prontos para receber a promessa, mas pela fé recebemos a promessa. Então, se aquela circuncisão antiga que tinha tal importância nós não fazemos hoje, porque como é que se diz que o dízimo ele é uma garantia de salvação? Nada pode ser colocado no centro, nada pode ser colocado no lugar de Cristo. Cristo é que salva. E qualquer coisa, assim como aqueles irmãos foram lá dizer que era necessário circuncidar, e houve aquele alvoroço todo para decidir no concílio que não era necessária a circuncisão para os gentios, e aquilo ali era heresia, aquilo ali era engano, aquilo ali era peso sobre os irmãos, Também não se pode dizer que os dízimos são importantes para a salvação. Dízimo não salva ninguém, dízimo não abençoa ninguém. E o que fazemos, fazemos para Deus através dos nossos próximos. Então, gente, eu quero dizer que isso, na verdade é simples, não é complexo, que Cristo fez. Nós somos gentios. Leiam Atos 15 e você vai ver o que nós precisamos guardar. De tudo que nós precisamos guardar está lá em Atos 15. Muitas pessoas falam sobre o texto de Malaquias, mas não é somente o texto de Malaquias que vem falando sobre o dízimo. Eu li aqui o livro de Neemias falando sobre o dízimo, sobre a aliança que eles fizeram. Então, tem o texto de Malaquias, tem o texto de Gênesis, Abraão dando dízimo, tem Deuteronômio, vários textos falando sobre o dízimo, até em Provérbios fala sobre o dízimo. Tudo isso está na lei
E como eu falei, tudo isso está lá em Hebreus capítulo 7, para que vocês leiam, e aí vocês vão ter o significado das coisas. Para que você tenha uma noção, o Cordeiro de Deus, né? Jesus Cristo, o que era feito antes, a Páscoa, não sacrificava um cordeiro? A gente faz isso hoje? Não. Por quê? Porque o cordeiro é Cristo. O óleo, o azeite. Qual o significado do azeite? O Espírito Santo de Deus, né? Hebreus está falando aqui que o cordeiro ele era sacrificado e era queimado fora do arraial. Estava dizendo que aqui em Hebreus, então vá para fora do arraial, ou seja, vá encontrar Cristo. A mesma vergonha que Cristo passou, vá ver isso também, né? Tudo tem um significado. Qual é o significado do dízimo? É a submissão da lei a Cristo. A submissão do velho sacerdócio ao novo sacerdócio, né? Então tudo tem um significado que se resume em Cristo. O resumo da lei é Cristo. Primícias aqui, que depois eu vou falar a respeito de primícias, porque depois eu tenho sabido, né, que estão fazendo primícia. A Bíblia fala que as primícias é Cristo. As primícias não é se as primícias são, as primícias é Cristo. E outros significados também. Não, você não se faz mais as coisas como era, tem que ser agora com entendimento de Cristo. Então você não faz circuncisão, você não guarda sábado, né? Você não mata mais cordeiros, mas você guarda dízimo. Lê o Novo Testamento todo e você vai ver a respeito disso. Eu quero que você tenha entendimento, né? Que eu não vou ao altar do templo oferecer, né, fazer oferendas de dinheiro, porque isso não agrada a Deus. Deus não se agrada de sacrifícios e ofertas. Ele já preparou o corpo de Cristo, né? Então eu quero muito que você entenda isso. Eu queria até repetir mais, enfatizar mais a respeito disso, porque às vezes as pessoas não compreendem a coisa. Por mais que a gente diga, por mais que a gente fale, as pessoas não compreendem, tem uma resistência enorme. Mas uma vez eu vou dizer assim, vocês estão guardando o dízimo pela lei e as ofertas pela lei. Não se oferece mais ofertas de manjares, as ofertas de manjares tinham um significado. Não se oferece mais as primícias, porque tinham um significado em Cristo. Aí eu vou repetir, vocês guardam sábado, vocês guardam a circuncisão, por que não